E esse pensamento, ele toma forma, se para o bem ou para o mal. Então, diante das oportunidades infinitas que a vida nos oferece, precisamos, de certa forma, dentro desse processo de vigilância nosso, não desperdiçar o tempo como o nosso irmão Ricardo Dantas, nas suas apresentações, busca sempre uma frase onde ele diz para não deixarmos o pensamento negativo tomar assento em nossa mente e deixemos as portas abertas para que os pensamentos transitem, mas não deixe permanecer aquele pensamento negativo. Convide a sentar-se apenas os pensamentos positivos, que vai gerar toda a atmosfera necessária para que todo o bem se faça diante de nós e dos nossos semelhantes. Porque tudo é uma questão de sintonia, é a lei de sintonia. Então, devemos estar bastante atentos quanto o que nós estamos pensando. Isso mesmo, nós somos aprendizes, né, Antônio, desse universo que ora nós nos apossamos e que é um universo maravilhoso, né, que é o nosso corpo físico. E a responsabilidade que temos de administrar cada célula, cada órgão, porque se nós sofremos algum problema de saúde em determinada região do corpo, do órgão, será que nós não somos o responsável por esse defeito em algum momento, ou nessa existência ou em outra? O que você acha, Antônio, dessa pergunta? Sem sombra de dúvida, Alberto. Em todos os aspectos da nossa existência, o bem, assim como o mal, é responsabilidade nossa. Muitas vezes, diante dos sofrimentos, das dores, enfim, nos desesperamos pela nossa falta de paciência, pela falta da fé, por conta da falta do conhecimento necessário que nos dê a sustentação que precisamos e que só encontramos quando nos propomos ao estudo, a nos instruirmos, para dessa forma poder entender que Deus fez tudo muito bem feito, reuniu todas as condições morais para que cada um de nós tivesse assim a sua trajetória em evolução facilitada. Mas nós preferimos, por todos essas centenas de anos, não compreender esses belos ensinamentos, não aceitar toda essa ajuda espiritual que temos. O exemplo maior que é o do Cristo, e assim nos perdemos na nossa caminhada, valorizando apenas o que é material, relegando a nossa evolução espiritual a segundo plano. Quando tivemos aqui a felicidade maior de sermos desenvolvidos pela luz desta doutrina amada, diversos espíritos abnegados desta grande seara do Senhor correm em nosso auxílio e nosso socorro.
e aqueles que querem, de fato, estabelecer uma nova condição de vida. Não pode mais perder tempo. E aí vamos buscando exatamente nos bons ensinamentos da espiritualidade maior, um melhor direcionamento às nossas vidas, compreendendo e aceitando os desígnios do nosso Pai. Portanto, em tudo que fizermos, vamos buscar todos os sofrimentos, enfim, vamos buscar como causa nós mesmos. Aí é preciso que haja coragem para aceitarmos que não estamos dando o nosso melhor, que não estamos procurando aplicar o conhecimento que temos adquirido ao longo desses anos e dessas centenas de anos. Por isso que estamos ainda muito aquém, por vezes até muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada do nosso objetivo, que é a nossa evolução espiritual. Está aproximando a hora. Eu quero aproveitar aqui e dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que já se encontram conectados aqui na sala de estudo Chico Xavier. Nessa noite, graças ao bom Deus, teremos mais um belo estudo acerca do Evangelho do Cristo, com o tema dar-se-á aquele que tem, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E assim, meus irmãos, vamos já nos preparando para vivenciarmos esta oportunidade maravilhosa que teremos, com a participação também do nosso irmão Ricardo Dantas, que usará da palavra para trazer um pouco da sua luz e compartilhar com todos nós. A princípio, usando aí da oportunidade, o nosso irmão Alberto nos agraciou aí com uma mensagem de Chico, intitulada Estou Bem de Saúde. Uma mensagem de profunda reflexão que nos arremete exatamente para os cuidados que deveremos ter quanto aos pensamentos, não nos descuidando, evidentemente, para não dar brecha às forças opostas, deixando prevalecer em nossos corações e em nossa mente o bem-estar, como nos mostrou Chico na sua mensagem, e como nos mostra todos os irmãos da espiritualidade maior, de que não devemos dar espaço para pensamentos que não contribuam para o nosso melhoramento moral. Vamos fazer a prece com Fernando. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e, com o nosso irmão Fernando, fazermos a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Que assim seja. Senhor Jesus, muito te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir mais reflexões sobre o teu Evangelho, trazido pelo nosso querido irmão palestrante dessa noite. Que a espiritualidade amiga nos ampare e nos proteja. E elevando nossos pensamentos a Deus, oremos para que a paz reine em todos os corações de todos nós, encarnados e desencarnados,
desse abençoado planeta Terra e especialmente do nosso Brasil amado. Prece de Alta de Souza. A Jesus. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degradados. Degradados da terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Meus irmãos, vamos agora passar a palavra ao nosso palestrante, o nosso irmão Ricardo Dantas, para que ele faça a dissertação do tema e faça a apresentação, obviamente, e faça aí a dissertação do tema da noite de hoje, repetindo aqui, dar-se-á aquele que tem. Uma boa noite, meu irmão, mais uma vez. Boa noite. Caiu a internet de novo. Eu estou falando na internet aqui hoje, por isso que eu entrei atrasado. E aí eu tentei conectar novamente pelo computador aqui, mas não teve jeito. Caiu, né? Vocês verificaram que caiu. Aí eu estou acessando pelo celular, para ver se a gente consegue manter esse diálogo sem a queda da internet, né? Fazendo diferente, você semeando coisas melhores, você vai colher obrigatoriamente coisas melhores, é a lei de causa e efeito. Não tem como fugir a isso. Lance nele confiante a semente que haja separado, por boa, dentre as más. Olha aqui Joana falando da semente boa e má. Regue-o com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, será que a gente, como espírita, nós temos consciência que Deus é um Deus de amor e caridade? Ou nós achamos que o Deus é aquele Deus que alguns irmãos nossos de outras correntes religiosas acham que é um Deus punitivo, que quer o nosso mal? Interessante que, já que eu comentei o céu e o inferno, logo na folha de rolo do céu e inferno, Kardec traz uma passagem de um Velho Testamento, né, que diz que Deus não quer a morte dos ímpios. Deus quer a salvação dos seus filhos. Deus quer a evolução dos seus filhos. E fechando aqui, ela vai dizer, verá ele então, coroados de êxito dos seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Então, é um mérito, é o nosso mérito. Quanto mais a gente obtém de coisas boas, não é porque nós somos privilegiados por sermos espíritas, não. Ser espírita não é privilégio, é por mérito individual. Então, se você começa a alcançar coisas boas na sua vida, é um mérito seu. Reconheça também isso. Agora, da mesma forma, se chegam as coisas, batem a sua porta, algumas coisas indesejáveis, algumas coisas ruins batem a sua porta, você tenha certeza também que ninguém colhe no terreno de ninguém. A gente só colhe no nosso próprio terreno, no terreno que a gente semeou. Então, a gente precisa estar atento para entender qual é a lição que aquela dor, que aquele sofrimento quer nos trazer. Não é ficar se queixando da vida de braços cruzados, esperando a morte chegar, não. É procurar mudar a nossa trajetória, mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, sentimentos. Essa é a grande proposta que essa pandemia vem nos convidando a todos nesse momento.
é fazer uma viagem interna, uma reflexão, uma mudança de pensamento, de atitude, porque o planeta está chegando no seu limiar da transição. E aí nós precisamos fazer nossa escolha. Vamos querer continuar aqui, onde o mal ainda o mal, na realidade, ainda vai existir, mas o bem vai prevalecer? O mal vai existir ainda, diz a espiritualidade, mas o bem vai prevalecer. Mas o mal que vai permanecer não é aquele mal que as pessoas se comprazem fazer o mal. Não é esse, não. É aquele mal que a gente ainda tem dentro da gente, porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos lutando contra ele. Porque aquele que se compraz no mal, esse não vai permanecer mais aqui. Eu acredito que aqui entre a gente não tem ninguém que se compraz no mal. Ainda pratica o mal, como dizia nosso conhecido Paulo, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Porque o mal ainda habita em mim, o pecado ainda habita em mim. O mal ainda vai habitar na gente. Mas uma coisa é o mal ainda habitar na gente e a gente se sentir bem com ele. Eu acho que ninguém aqui se sente bem com o mal, que ainda, porventura, faz. Ao contrário. A gente, quando pratica algo errado, a consciência bate logo. Eu acho que o conhecimento que a gente já tem faz com que a gente, na hora que vai praticar algo errado, ou que pratica algo errado, a consciência vem logo nos cobrando. E a gente não se sente bem. Então, eu acho que essa grande lição que Joana vem nos trazer aí. Que a gente abra nossos olhos, abra a nossa mente, os nossos ouvidos para os ensinamentos trazidos pelo mundo espiritual, principalmente nesse momento pelo qual nós estamos passando. E a gente internalize isso, busque colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família. E eu digo uma coisa para vocês, gente, não desista. E é alguém que está dizendo para vocês que o ano passado escorregou, derrapou muitas vezes para desistir. Mas estou aqui ainda, firme e forte, procurando levar um pouco do conhecimento, um pouco dessa doutrina, né, que é consoladora e esclarecedora. Porque não está sendo fácil, como eu falei para vocês. Então a gente tem que se manter firme e forte. E de preferência, assim, buscando sempre uma leitura, buscando sempre oração. Não desconecte do espiritual. Porque depois, para conectar de novo, não vai ser fácil. Ok? Ok, meu irmão. Meu irmão Ricardo e a todos, eu peço desculpa aí pelo problema técnico também. Aqui eu tive falta de energia e, consequentemente, a impossibilidade de concluir as informações de como seria o nosso trabalho. Mas não poderia ter sido melhor. Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria, justiça e amor, dá a cada um de nós conforme os nossos merecimentos. E, evidentemente, todos nós estamos felicíssimos com esta bela apresentação. Neste momento, meu irmão, nós abrimos aí o espaço para os irmãos poder fazer as suas perguntas ou, de forma sucinta, se quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade. E, posteriormente, às perguntas, aí o irmão fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Fiquem à vontade, gente, quem queira perguntar. Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Meu amigo, como é que a gente pode, qual é a postura do espírita, né? Diante de religiosos que ainda, não sei por que motivo, querem apregoar que o espiritismo é o causador dos males que nos ocorram. Você acha que a que pretexto esses religiosos se utilizam desses argumentos
Com que intenção, Ricardo? Nos esclareça aí para que a gente também possa fortalecer a nossa fé, né, no combate dessas investidas que são irracionais, né? Me explica aí, meu irmão. Uma boa pergunta essa sua. Primeiro, a gente entender que não são todos, né? Exatamente para a gente não entrar naquela discussão, naquelas brigas entre religiões, né? Entre correntes religiosas, doutrinárias, né? A gente sabe que não são todos, alguns. Só que esses alguns fazem barulho, né? Às vezes esses poucos fazem barulho. Agora, o que você traz aí é interessante. Primeiro, lembrando uma palestra feita por Divaldo, foi em Vitória da Conquista, antes da pandemia. E outra está no livro, né? Está no livro Perturbações Espirituais. E também está no último livro agora, No Rumo do Mundo de Regeneração. Não sei se já leram. O que é que acontece? Nós estamos num processo agora, essa investida, né? Que você está pensando, essa investida maior, principalmente agora, nesse momento pelo qual nós estamos vivendo. O que é que Emanuel Filomeno Miranda geralmente tem colocado nessas obras psicografadas por Divaldo? E Divaldo já colocou isso também. Em Vitória da Conquista, Divaldo colocou da seguinte forma, né? Foi em 2017, se eu não me engano, não foi? 2017? 17, por aí. Ele diz o seguinte, que a espiritualidade tinha dito a ele, imagine, isso tudo está acontecendo agora, tinha dito a ele na época que a investida ia aumentar em relação a ele. Os ataques iriam aumentar em relação a ele. Mas não era, aí é interessante, não era questão de punição, mas exatamente questão de aprendizado. Era colocar à prova realmente tudo aquilo que ele vinha trazendo através de suas obras, da sua palavra. Então as investidas iriam aumentar. Porque a gente pode pensar assim, pô, por que Deus permite, por que a espiritualidade permite que a investida aumente? Porque o mal está prevalecendo, tem gente no meio espírita, que está achando isso, que o mal está prevalecendo, que Deus, aquela definição que trouxeram de Deus para a gente está totalmente errada. O nosso Deus é que está errado, o Deus dele é que está certo, desse pessoal que está certo. Tem gente na casa espírita achando dessa forma. Viu? Mas, voltando, então essa investida é aumentar. E aí quando você lê em Perturbações Espirituais, a gente vai verificar exatamente lá. Os inimigos do Cristo. Ele vai deixar bem claro. Por que inimigos do Cristo? Muitos daqueles que foram perseguidos lá no passado, em nome do Cristo, veja como a reencarnação é a grande chave para explicar todos esses processos pelos quais nós passamos. Sem a reencarnação, não existe explicação para tudo isso. Então, por que está acontecendo? Aqueles que foram perseguidos em vidas passadas, em nome do Cristo, esses hoje têm o Cristo como um grande inimigo. E se o Cristo é um grande inimigo, todos aqueles que buscam levar a palavra do Cristo, todas aquelas correntes que buscam levar os ensinamentos do Cristo, vão ser também, né, combatidos. Vão ser também perseguidos. Está lá no livro Perturbações Espirituais, e mais recente agora, no livro No Rumo de Um Mundo de Regeneração, também de Emanuel Filomeno Miranda, falando exatamente essa questão. Eles estão sendo influenciados pela espiritualidade, por esses irmãos que estão na espiritualidade, para atacar aqueles colaboradores do Cristo que estão ajudando, ou querem ajudar nesse processo de transição. Eles querem evitar, a gente sabe que não vai evitar, mas a gente sabe que pode retardar. Se a gente abrir a guarda, de acordo com nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, se a gente abrir a guarda, a gente pode retardar esse processo de transição. Então, a influência tem sido cada vez maior e os ataques também. Exatamente para evitar a transição. Eles achando que vão evitar a transição, que a gente sabe que não vai evitar, porque é uma lei de progresso e ninguém pode infringir a lei de progresso, que é a lei de Deus. Mas ataca a casa espírita.
O que está acontecendo hoje, Alberto, quando você me traz isso, você está falando de alguém de outra corrente religiosa. Mas se a gente parar para pensar, naquele livro Obras Póstumas, tem um texto lá chamado Cisma. Não sei se vocês já leram. Já leram? Quem não leu, leia Obras Póstumas, Obras Póstumas. O título é Cisma. No livro de Sueli Caldas Schubert, ela traz uma investida de um obsessor no centro espírita que ela trabalhava. Ele diz o seguinte, olha só o que o obsessor diz. Eu não preciso fazer nada nessa casa, porque esse pessoal não estuda. Se eles tivessem lido o livro Obras Póstumas, o tema cismas, eles não agiriam como estão agindo. Não precisa obsessor nenhum nessa casa espírita, não. Eles mesmos vão se matar entre eles. Então, nós temos que nos preocupar, Alberto, com esses irmãos, para não se deixar influenciar por eles, não se deixar influenciar por esses ataques, né? Para a gente guardar, porque, de repente, quando eles começam a fazer esses ataques, a gente pode alimentar dentro da gente sentimentos negativos, de revolta, não. É não guardar ressentimento, é responder o mal com o bem. De que forma? Fazendo uma oração positiva para ele. Mas o maior problema que eu vejo, Alberto, não é nem fora. O maior problema que eu vejo hoje é dentro do próprio movimento espírita. O cuidado maior que nós temos que ter hoje é dentro do próprio movimento espírita. Porque está tendo um racha no movimento espírita. Por questões ideológicas, por questões políticas, e agora nós vamos entrar no ano de eleição de novo. Vocês estão lembrados, em 2018 foi uma confusão. Espírita que eram amigos, que não se falam mais. Nós vamos entrar em outro ano. Agora mesmo é centro que pede comprovante de vacina. E tem palestrante dizendo que não vai, porque não aceita apresentar comprovante de vacina. Isso no meio espírita, não precisamos para fora não, no meio espírita. Nós estamos nesse nível de discussão, velho. Isso é o quê? Influência negativa. Por isso que eu chamo a atenção, as casas espíritas estão deixando Jesus de lado, diferentemente de vocês. Quantas casas espíritas não utilizam nas palestras temas falando de Jesus? Fala de tudo, só não fala de Jesus. Quando às vezes não fala de tudo, não fala de doutrina espírita. Então, são pessoas, são entidades, são instituições que estão se deixando influenciar negativamente por esses pensamentos. Os ataques, eu tenho certeza que vão aumentar. Esse ataque, Alberto, não vai ser só de irmãos nossos evangélicos atacando os espíritas, não. Vão ser ataques dentro do próprio movimento espírita. Um atacando o outro, um questionando o outro, entendeu? Ah, porque você é de esquerda, porque você é de direita, porque você é disso, daquilo outro. Nós temos que respeitar opiniões dos outros e não deixar essa questão de política, ideologia política, influenciar o movimento espírita. Entendeu? Não sei se eu consegui responder para você, mas isso tudo, se você ler ou reler quem já leu, Perturbações Espirituais, e quem lê esse último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, vai ver que isso tudo está sendo organizado no plano espiritual. E eles são hábeis, são inteligentes. Mas por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Para que a gente aprenda. Para que a gente evolua. Para que a gente mostre realmente, coloque em prática aquilo que a gente aprendeu. Né? Eles não estão no comando, nem vão vencer. Porque a espiritualidade maior está no comando. Jesus é o governador do planeta. Entendeu? Não abandona a gente. Mas ele não pode fazer por nós. Então, é o nosso livre-arbítrio. A lei de liberdade ele não pode infringir também com nosso grande irmão. Infelizmente, ele não pode infringir as leis de Deus. Né? Não sei se deu para explicar. Deu para explicar com certeza. E você ainda foi além daquilo que eu esperava, viu? Porque alertou a gente de uma realidade aí que nós, às vezes, espíritas, relaxamos muito. Obrigado, Ricardo.
Ricardo, boa noite. Boa noite. Um dos nossos recreios, que daqui a pouco você vai saber de que se trata, essa semana, né, Alberto? Eu falei sobre isso. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar igualzinho as igrejas evangélicas, disputando entre si, em vez de se unindo, vai começar a se degladiar um com os outros, né? Porque está indo realmente, você tem razão, estamos indo num caminho meio tortuoso, né? Que não deveria acontecer. E eu queria fazer uma colocação sobre sua palestra. Quando você falou, não me lembro bem as palavras, mas você falou que no Evangelho está escrito que a quem muito é dado, né? A muito é cobrado e quem pouco tem será tirado. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado realmente, porque você colocou muito bem. A gente nunca olha isso de forma espiritual ou em formas de educação. Todo mundo que cita essa passagem olha da maneira, sabe qual? Financeira, material. Porque eu já ouvi muita gente bater boca sobre isso. Está vendo até no Evangelho, diz que quem menos tem é de quem mais vai ser tirado. Já é pobre, miserável, ainda vai tirar. Até no Evangelho condena o pobre a perder. Por que as pessoas não olham isso de forma, como você falou aí agora, espiritual, né? Na minha visão, quando eu escuto isso, eu sempre penso dessa forma, de bom, eu acho que está se falando de espírito, né? Espiritualmente, a quem mais é dado, mais será cobrado. Com certeza, Jesus não falou nada financeiro, mas todo mundo que ouve essa passagem leva exatamente para este lado, para o lado financeiro, para o lado material da coisa, né? Foi bom você ter chamado a atenção disso, Jacira. Foi muito feliz. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Tem na internet, vocês conseguem na internet. Isso foi porque eu tenho um livro. O nome do livro é O Evangelho dos Humildes. Depois eu passo para você, viu, Alberto? Mais um. O Evangelho dos Humildes é de Eliseu Rigonati. Ele faz uma leitura espírita do Evangelho de Mateus. Exatamente em cima dessa passagem ele fala. Então, Jesus aqui se refere aos bens espirituais e ao consequente reflexo deles sobre os bens materiais. Né? A observância dos preceitos divinos faz com que os bens espirituais, que constituem a verdadeira e imperecível riqueza do espírito, aumentem incessantemente. Então, Eliseu ele faz exatamente essa abordagem que eu fiz agora, que você chamou a sua atenção, né? Diferenciada em relação a outras, que é exatamente da questão espiritual. Quer dizer, quanto mais a gente vai adquirindo espiritualmente, né? Mais a gente vai recebendo. Com certeza. A gente vai se abrindo. Nossa mente, ela vai se abrindo, né? Nossa percepção, ela vai se ampliando. E as coisas vão chegando mais com facilidade, né? Não é milagre, não. É algo natural. Quanto mais me fecho, mais as coisas vão se perdendo. Exatamente. Meu irmão. Muito boa. Muito obrigado. Nada. Ótimo, Jacira. Meu irmão, que pena que estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, né? O tempo nosso se esgotou tão rapidamente, mas estamos aqui convictos diante de todo o argumento muito bem fundamentado para não desistência. Não temos por que desistir depois de tanto incentivo. E a gente sente que esse incentivo está enraizado no que há de melhor. A sua luz hoje se faz para cada um de nós através do conhecimento profundo, de uma forma muito simples, muito agradável. E aí, não vos digo apenas para ser-lhe agradável, mas porque, certamente, a minha palavra, a
acompanha um sentimento profundo e expressa, não com exatidão, mas muito próximo dela, o sentimento de todos aqueles que aqui estão acompanhando este trabalho. Lhe agradeço por demais, deixo à vontade para que possa fazer as suas considerações finais e assim, se for possível, nos premie mais uma vez com a prece de encerramento. Ok, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, é sempre bom a gente estar levando o Evangelho, né, por quem termina diretamente relendo, refletindo um pouco mais a respeito dele, né, e trazendo para nosso dia a dia. Desejo a vocês um 2022 de muita paz, né, equilíbrio, saúde, tá? Vigilância e oração, volto a frisar, é algo que a gente precisa estar atento. Vigilância e oração, principalmente esse ano 2022. Não aparente, ele já mostra no início dele que não vai ser um ano fácil. Mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que manter a nossa perseverança. Nós temos esse cabedal, esse conhecimento da doutrina espírita na nossa mão, para nos fortalecer, nos guiar, nos orientar, nos consolar. Então, que o mestre e o amigo Jesus, esse mestre, esse irmão, amigo, companheiro de todas as horas, a Mãe Santíssima, esse Pai que é amor, que é justiça, possa envolver os nossos lares, possa envolver os nossos familiares, as nossas casas, instituições espíritas, para que nesse momento pelo qual nós estamos passando, o planeta está passando, essa doutrina realmente ocupe o espaço dela, uma doutrina esclarecedora e consoladora, que leva a paz, amor, harmonia e equilíbrio a todos aqueles que a buscam e aqueles outros também que ainda permanecem na retaguarda do processo evolutivo. Envolve o nosso planeta, mestre amigo. E que a paz, o amor e a alegria estejam nos nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.